Iniciando então o estudo sobre as propriedades coligativas. Índice. Nós trouxemos uma introdução, os conceitos de pressão de vapor, os conceitos de ebulição e as 4 principais propriedades coligativas, que são a tonoscopia, a ebulioscopia, crioscopia e a osmose. Na introdução, nós temos que as propriedades coligativas são as propriedades das soluções. Pois ocorre que quando a gente adiciona um soluto não volátil a um solvente puro, algumas propriedades iniciais daquele solvente puro vão ser modificadas justamente pela adição do soluto. Soluto não volátil, nesse caso aqui, é aquele soluto que possui uma temperatura de ebulição maior do que a do solvente. No caso da água, por exemplo, a 1 atmosfera, seria um soluto não volátil aquele que tem uma temperatura de ebulição maior do que 100 graus Celsius. O soluto, quando ele é adicionado ao solvente, ele atrapalha esse solvente. Assim, a gente trouxe essa palavra mesmo para ficar um pouco mais fácil de entender, mas é no sentido de que a solução final formada, ela possui, assim, impedimentos físicos por causa que as interações moleculares elas vão ficar mais fortes. Então, por exemplo, é mais difícil você ferver uma água pura. Não, é mais fácil você ferver uma água pura do que, por exemplo, ferver uma solução de água com sal. E as propriedades coligativas, elas independem de qual soluto está sendo adicionado ao solvente, mas sim da sua quantidade, por exemplo, em mols, ou seja, não vai depender se eu estou adicionando uma base, um ácido ou um sal, e sim da quantidade que eu estou adicionando. Mas um detalhe importante na hora de resolver exercícios é a gente saber o que vai acontecer, né, quando a gente adiciona o soluto no solvente, pois ele pode se dissociar, né, se for um composto iônico, pode se ionizar, se for um composto molecular, ou nem se dissociar ou ionizar, né. Aí a gente trouxe 3 exemplos aqui, né. Por exemplo, um mol de ácido clorídrico em solução aquosa, ele irá se ionizar e formar um mol de H+, e um mol de Cl-, ou seja, um mol formará 2 mols. E o cloreto de cálcio em solução aquosa, ele irá se dissociar e formar 1 mol de K2+, e 2 mols de Cl-, ou seja, um mol vai formar 3 mols. E no caso da glicose, ela não irá nem se dissociar ou ionizar, ela irá apenas se misturar. Ou seja, um mol de glicose em solução aquosa vai formar 1 mol de glicose. E antes de iniciar o estudo das propriedades coligativas, a gente tem que ter em mente os conceitos de pressão de vapor e ebulição. Conceito de pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão exercida pelos vapores acima do líquido. Nessa primeira imagem aqui, nós temos 3 sistemas, né, diferentes. Na figura 1 tem a fase inicial, onde tem uma substância, por exemplo, a água, e dentro de um recipiente fechado com um embolo móvel. E na figura 2, temos um outro sistema, que é a fase que representa a fase intermediária, onde provavelmente aqui houve um aquecimento, uma transferência de calor, e a água passou do estado líquido para o estado de vapor. E aí a gente percebe que esses vapores em cima da água, né, eles exercem uma certa força no embolo móvel. E essa força é justamente a pressão de vapor. Já na figura 3, a gente tem a fase do equilíbrio dinâmico. Essa fase, ela é a fase em que
a quantidade de partículas que vão do estado líquido para o estado de vapor é igual à quantidade de partículas que retornam, ou seja, que passam do estado de vapor para o líquido. E assim, a pressão, né, nessa fase, ela se mantém constante, e se a pressão se mantém constante, consequentemente, a temperatura também, né, porque são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, então se a gente colocasse um manômetro aqui nesse sistema 3, a gente verificaria uma pressão constante e também se a gente colocasse um termômetro, a gente verificaria uma temperatura também constante, representando então a fase do equilíbrio dinâmico. E aqui o conceito de ebulição. O conceito de ebulição, ao contrário do que a gente pensa, não é quando a substância está lá no seu ponto de ebulição, né? Não é somente isso. O que ocorre, né, é porque quando ela está lá no seu ponto de ebulição, ela tem uma determinada temperatura de ebulição e essa temperatura faz com que a pressão de vapor exercida seja igual à pressão atmosférica. E por isso que a substância vai conseguir passar do estado líquido para o estado de vapor. Normalmente um líquido atinge a ebulição quando ele está numa determinada temperatura, mas ele também pode atingir se a gente usar uma bomba a vácuo. A bomba a vácuo vai fazer com que a pressão atmosférica que está impedindo que aquele líquido passe para o estado de vapor não atue mais sobre o líquido e, sendo assim, ele vai conseguir também entrar em ebulição. E outra coisa importante que a gente trouxe também é que dois líquidos diferentes, apesar de terem interações intermoleculares distintas, eles podem sim ter a mesma pressão de vapor, mas somente quando eles estão em suas respectivas temperaturas de ebulição. Ou seja, se a gente tivesse aqui, por exemplo, nessa imagem, acetona pura, água pura e o óleo puro no mesmo local, sujeitos a uma mesma pressão atmosférica, e cada um com a sua respectiva temperatura de ebulição, eles exerceriam a mesma pressão de vapor, eles teriam a mesma pressão de vapor, porque eles estão na mesma localidade e nas suas respectivas temperaturas de ebulição. Bem, agora eu vou falar das propriedades coligativas, né? Então vamos começar com a tonoscopia. A tonoscopia ou tonometria é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. Então o que significa isso? Quando temos um líquido puro, vamos pegar o exemplo do gráfico, essa imagem do gráfico aí. Quando temos um líquido puro a uma determinada temperatura, ele vai exercer uma pressão de vapor, uma pressão de vapor determinada. Então, quando adicionamos um soluto não volátil a ele, vai ocorrer a diminuição da pressão de vapor. Então, a gente está se referindo aqui em relação à temperatura. Então, o que antes, a uma determinada temperatura, existiria uma pressão de vapor X, agora, para alcançar essa mesma pressão de vapor X, nós teremos que aumentar a temperatura dessa solução. Então, vale lembrar que quando maior o número de partículas dissolvidas, menor será a pressão máxima de vapor devido à menor evaporação do solvente. Então, isso já entra na ebulioscopia que a gente vai ver agora. A ebulioscopia. Ebulioscopia ou ebuliometria é o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um solvente em uma solução. Então, ou seja, vamos pegar o exemplo da imagem. A água pura, ela vai evaporar a 100 graus Celsius na pressão de 1 atm. Então, se a gente adicionar um soluto não volátil, vamos pegar o exemplo do sal, e adicionar o sal na água, vai fazer com que a temperatura de ebulição da água seja maior do que 100 graus Celsius. Então, a gente já pode presumir que a ebulioscopia ela é a consequência do efeito tonoscópico,
né, que a gente acabou de ver que a tonoscopia diz respeito que quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente, vai fazer com que a pressão máxima de vapor diminuirá. Então, ou seja, quando a pressão máxima de vapor diminui, vai acontecer a elevação da temperatura de ebulição desse solvente em uma solução, que é a ebulioscopia. Bem, agora vamos falar da crioscopia, né? A crioscopia ou criometria é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente em uma solução. Então, para a gente entender o que é a crioscopia, né, a gente tem que saber o que é o ponto de fusão, né? Então, o ponto de fusão é o ponto em que uma substância passa do estado sólido para o líquido. Então, o exemplo da água, né, a água ela tende a passar do estado líquido para o sólido numa temperatura de aproximadamente 0 graus Celsius. E o gelo, né, o ponto de fusão dele é de aproximadamente 0 graus Celsius também, que ele vai passar do gelo para o estado líquido, né, no caso a água. Então a gente trouxe exemplo, né, lá dos Estados Unidos, que eles costumam jogar sal no gelo para diminuir o ponto de fusão e ocorrer o derretimento. Então o que o sal vai provocar no gelo? Vai diminuir o ponto de fusão. Então, o que antes o gelo ele derretia a 0 graus Celsius, agora ele vai derreter a menos 5 ou talvez a menos 10. Né? A mesma coisa com a água. Então, o que antes a água ela ia congelar a uma temperatura de aproximadamente 0 graus Celsius, ela vai congelar uma temperatura de menos 5, menos 10, por exemplo. Então, outro exemplo que a gente pode citar aqui os aditivos, né, que eles são colocados nos radiadores do carro para diminuir esse ponto de fusão, para não comprometer a funcionalidade do motor. Agora vamos falar da osmose. Osmose é um fenômeno espontâneo de passagem de solvente do meio menos concentrado, ou seja, do meio hipotônico, para o meio mais concentrado, né, meio hipertônico, através de uma membrana semipermeável. Então, a pressão osmótica é aquela pressão exercida pelo solvente contra a membrana semipermeável, né, para que ocorra a osmose. Então, para a gente entender melhor, vamos pegar a figura 1. Então, a figura 1, a gente tem a solução concentrada, a membrana semipermeável, lembrando que a membrana semipermeável ela permite somente a passagem do solvente e não do soluto. Então, e do outro lado a gente tem a solução diluída. Então, o que consiste a osmose? A osmose ela vai buscar o equilíbrio das concentrações, né? Então, quando ocorre esse equilíbrio, é quando a solução, né, do meio menos concentrado vai passar para o meio mais concentrado. Então, a passagem de solvente, né, através da membrana ocorre até quando as soluções se tornam isotônicas. Então, ou seja, ocorre até quando ocorre esse equilíbrio, isto é, exerçam a mesma pressão osmótica. Então, isso é o que consiste a osmose, certo? Então, aqui a gente tem as referências bibliográficas, né? E é isso. Obrigado.